Olá! Hoje vamos mergulhar em uma das estratégias de liderança mais fascinantes e, eu diria, até contraintuitivas da história. O método que Jesus Cristo usou para escolher os 12 homens que se tornariam a base da sua igreja. Usando como guia a análise de John MacArthur em sua obra 12 Homens Extraordinariamente Comuns, vamos investigar a lógica divina por trás da escolha de pessoas que, pelos nossos padrões, seriam consideradas bem despreparadas. Nosso objetivo aqui é dissecar os princípios de formação, de transformação e de liderança que surgem desse processo todo e entender por que eles continuam tão relevantes até hoje. Bem, para compreendermos a fundo a estratégia de Cristo, é fundamental partir dessa passagem do apóstolo Paulo. E, veja bem, isso aqui não é só um comentário para a igreja de Corinto, não. É a descrição do modus operandi de Deus ao longo de toda a história. A sabedoria divina funciona numa lógica inversa à do mundo. Enquanto a nossa sociedade valoriza o poder, o prestígio, a formação acadêmica, o plano de Deus, de propósito, escolhe o que é visto como fraco, como humilde, até como louco para realizar seus maiores feitos. E o propósito disso tudo, Paulo deixa bem claro, é para que ninguém se glorie, para que toda a glória seja só de Deus. Esse princípio não é um detalhe, é a base sobre a qual toda a nossa análise vai ser construída. E aqui chegamos à questão central da nossa investigação. E isso não é um exagero. Esses homens, pescadores, um coletor de impostos, um ativista político, eles eram, para os padrões da época, anônimos, desqualificados. Faltavam a eles as credenciais de um rabino, a influência política, o status social, e os evangelhos são brutalmente honestos ao descrevê-los. Eles eram impulsivos, lentos para entender as coisas, medrosos e várias vezes movidos por uma ambição bem egoísta. No entanto, foram esses mesmos homens que, depois da ascensão de Cristo, foram acusados de transtornar o mundo. Então, como é que essa transformação radical foi possível? A resposta, como vamos ver, não está nas capacidades deles, mas no mestre que os escolheu e no processo de formação intensivo que eles viveram. É essa jornada que vamos analisar agora. Para que a nossa análise seja bem sistemática, vamos seguir esta estrutura. Começaremos explorando esse paradoxo da escolha divina. Depois, vamos analisar a matéria-prima, ou seja, o perfil desses homens. Vamos nos aprofundar no processo de discipulado, olhando com atenção para algo surpreendente: a pedagogia do fracasso. Em seguida, veremos os resultados disso na transformação do caráter deles e, por fim, vamos avaliar o legado histórico e teológico que eles deixaram como fundamentos da igreja. Começamos então com a nossa primeira sessão focada nessa natureza contraintuitiva da estratégia de Jesus. No mundo que sempre valoriza a força, a influência, os grandes números, o método de Cristo foi radicalmente diferente. Ele, de forma consciente, rejeitou o caminho do populismo, da mobilização de massas, para se concentrar num grupo minúsculo. Uma decisão que, para qualquer estrategista humano, seria um erro monumental. Sabe o que é realmente impressionante aqui? O contraste profundo com a nossa lógica de influência. Pense bem, Jesus, no auge do seu ministério, era imensamente popular. As multidões o seguiam, fascinadas. O que qualquer estrategista moderno diria? Capitaliza isso, maximize o alcance, construa um movimento de massa, use influência para uma reforma política. Mas Cristo fez exatamente o oposto. Ele proferiu sermões difíceis, exigentes, como o do pão da vida, lá em João 6, que funcionaram como um filtro, afastando a multidão superficial e mostrando quem estava realmente comprometido. A estratégia dele era profundidade, não largura. Ele sabia que um movimento com impacto eterno não se constrói sobre o entusiasmo passageiro das massas, mas sobre o caráter forjado e a convicção profunda de uns poucos. Ele investiu a vida neles, porque o futuro da missão dependia da fidelidade deles, não da aclamação popular. E essa estratégia não era aleatória. Ela se baseia numa verdade teológica profunda que a gente encontra lá no profeta Zacarias. Essa citação resume um princípio fundamental do reino de Deus. O avanço dele não depende de força militar, de poder político, nem da genialidade humana. Depende única e exclusivamente do poder do Espírito de Deus. Ao escolher homens comuns, sem recursos próprios, Jesus estava demonstrando essa verdade na prática. O poder para transformar o mundo não estaria neles, mas no Espírito que atuaria através deles. 12 homens capacitados pelo Espírito seriam infinitamente mais poderosos que qualquer exército. A fraqueza evidente deles se tornaria o palco perfeito para a demonstração do poder de Deus. É importante a gente lembrar que essa escolha não aconteceu num vácuo, sabe? O clima estava tenso.
O evangelista Lucas mostra que esse momento foi um ponto de virada. Com a hostilidade da elite religiosa de Israel crescendo cada vez mais, fariseus, escribas, eles já estavam conspirando contra Jesus. E ele sabia que seu tempo era limitado e que tudo terminaria na cruz. Essa oposição criou um senso de urgência. Não dava mais só para ensinar as multidões. Era crucial selecionar, treinar e preparar aqueles que continuariam a obra. O tempo era curto, como John MacArthur aponta. Restavam cerca de 18 meses para forjar nesses homens a fundação da igreja. Então, a hostilidade dos inimigos acabou acelerando essa fase do plano. E tem mais um detalhe aqui que é muito forte. A escolha dos apóstolos foi em si um ato de julgamento. Pense nisso. Ao escolher pescadores, um publicano, homens simples da Galileia, e ignorar completamente a elite religiosa, os famosos rabinos, os escribas, os sacerdotes do templo, Jesus estava fazendo uma declaração poderosa. Ele estava, na prática, condenando o sistema religioso da sua época. O judaísmo institucional tinha se tornado corrupto, focado num legalismo hipócrita. Ao não escolher ninguém de dentro daquele sistema, Cristo o declarou falido. Ele não estava reformando uma estrutura antiga, estava criando uma liderança totalmente nova para uma nova aliança. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que vimos até aqui? Vimos que a escolha de Cristo foi marcada por um paradoxo teológico. Ele usou uma estratégia contra-intuitiva, focando em poucos, não nas massas. A ênfase foi toda no poder de Deus, não na capacidade humana. Vimos que essa escolha aconteceu num contexto de urgência e oposição, e que ela também foi um julgamento sobre o sistema religioso da época. E, acima de tudo, o plano foi arquitetado para que o resultado final, a transformação do mundo, desse toda a glória somente a Deus. Certo, já entendemos o porquê da estratégia. Agora vamos avançar para o quem. Qual era a matéria-prima com a qual ele decidiu construir sua igreja? Quem eram esses homens, de verdade? Como vamos ver, a característica mais notável deles era justamente a falta de características notáveis. Eram, como o título do livro de MacArthur sugere, homens extraordinariamente comuns. Olhando para essa lista, um padrão fica muito claro, não é? A esmagadora maioria vinha da Galileia, uma região vista com certo desprezo pela elite de Jerusalém, considerada provinciana. Eles não eram eruditos da capital, eram da classe trabalhadora. Pelo menos 4, talvez até 7, eram pescadores. Mateus era um coletor de impostos, uma função que o tornava um pária social, um colaborador de Roma. Simão era um zelote, um radical político que defendia a luta armada contra Roma. Nenhum deles tinha um currículo que, humanamente falando, os qualificassem para uma liderança global. Eles não eram a elite, eram o povo. Exatamente o tipo de material fraco que Deus escolhe para envergonhar os sábios e fortes. E talvez não exista exemplo mais poderoso do poder transformador de Cristo do que ter no mesmo grupo Simão, o zelote, e Mateus, o cobrador de impostos. Parem para pensar um instante no que isso significa. Os zelotes eram nacionalistas fervorosos que pregavam a derrubada de Roma. Para Simão, Mateus não era só um adversário. Ele era a personificação da traição, um inimigo do povo. Em qualquer outro contexto, esses dois seriam inimigos mortais. Mas, no grupo dos apóstolos, eles se tornaram irmãos, unidos por um chamado e um Senhor que era maior do que qualquer divisão política. A convivência pacífica deles já era, em si, um milagre e um testemunho de que o reino de Cristo cria uma nova humanidade. Resumindo então, a matéria-prima que Cristo escolheu era propositalmente comum. Eram homens de origens humildes, sem credenciais acadêmicas ou prestígio. O grupo era incrivelmente diverso, incluindo até antagonistas políticos. E a união desses opostos serviu como um testemunho do poder de Cristo. Isso reforça a tese central. Deus intencionalmente usa o que o mundo considera insignificante para realizar obras extraordinárias, garantindo que ninguém duvide da origem divina do poder. Tudo bem, já entendemos o porquê da escolha e o quem foi escolhido. Agora, a pergunta é, como? Como foi que Jesus transformou essa matéria-prima tão comum em líderes que redefiniram a história? A resposta está no processo intensivo de discipulado que eles viveram. Um verdadeiro programa de mentoria divina, cuja metodologia a gente precisa examinar em detalhe. Antes de avançar, a gente precisa alinhar 2 conceitos aqui. A diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, do grego matetes, significa basicamente aprendiz, aluno. Jesus teve muitos discípulos. Já apóstolo, do grego apostoloi, tem um sentido bem mais específico. Um enviado, um mensageiro com a autoridade daquele que o enviou. Todos os 12 apóstolos começaram como discípulos, mas nem todos os discípulos se tornaram apóstolos. O processo de discipulado foi exatamente o mecanismo que transformou esses aprendizes em enviados autorizados.
Esse chamado não foi algo que aconteceu de uma vez só. Foi um processo, uma jornada em 4 etapas bem claras. A primeira foi o chamado à salvação, o encontro inicial deles com Jesus. A segunda foi o chamado ao ministério em tempo integral. Aquele momento em que Jesus diz: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens", e eles largam tudo. A terceira fase foi a nomeação oficial para o apostolado, quando ele escolheu 12 dentre os discípulos. E por fim, depois da ressurreição, veio o último chamado, o envio ao mundo, a grande comissão, que para quase todos eles foi, na prática, um chamado ao martírio. A gente pode pensar nesse treinamento como a Universidade de Cristo. Mas olha, esqueçam a ideia de uma universidade como a nossa. Não tinha sala de aula, não tinha prova, era uma mentoria de imersão total. Por cerca de 18 meses, eles viveram com Jesus, comeram com ele, viajaram com ele, viram como ele lidava com as pessoas, como orava, como enfrentava a oposição. O ensino não era só de palavras, era uma lição de vida contínua. O objetivo principal, como Marcos nos diz, era para estarem com ele. A proximidade com o mestre era o currículo. Então, o que podemos concluir sobre o processo? Foi algo muito bem pensado, intencional. Começou com a distinção entre ser um aprendiz e ser um enviado. O chamado foi progressivo, em fases. O treinamento em si foi intensivo, rápido e, acima de tudo, relacional, focado na proximidade com o mestre. E tudo isso foi desenhado com um objetivo claro: prepará-los para uma missão de escala global. Agora a gente entra numa das partes mais, eu diria, surpreendentes e até reconfortantes da nossa análise. A gente poderia esperar que, com um mestre como Jesus e um treinamento tão intensivo, os discípulos fossem só sucesso, certo? Mas os evangelhos mostram exatamente o contrário. As páginas estão cheias de erros, de mal-entendidos, de fracassos retumbantes. E isso não foi um acidente de percurso, foi uma estratégia. Jesus usou o fracasso como uma de suas mais poderosas ferramentas de ensino. E o melhor exemplo disso, claro, é Simão Pedro. A trajetória dele é uma verdadeira montanha-russa espiritual, com picos de revelação e vales de falha humilhante. No momento, ele faz a grande confissão de fé. Logo depois, ao rejeitar a ideia da cruz, ele leva a bronca mais dura de Jesus. Ele promete lealdade até a morte e, horas depois, nega o mestre 3 vezes. Mas a história não termina aí. Jesus o busca e o restaura. Essa jornada mostra que o fracasso não foi o fim da linha para Pedro. Foi um instrumento cirúrgico na sua formação. 3. Vamos parar nesse número por um momento. 3 vezes. Não foi um deslize. Foi uma negação pública, repetida, enfática, com pragas e juramentos. Foi um colapso total da sua coragem, da sua lealdade e principalmente da sua autoconfiança. Esse número representa a profundidade da queda dele. Foi um fracasso tão absoluto que, por qualquer padrão humano, deveria tê-lo desqualificado para sempre de qualquer liderança. E é aqui que a gente vê a beleza da pedagogia divina. A restauração de Pedro foi perfeita, teologicamente simétrica. Para as 3 negações, Jesus contrapôs 3 perguntas. Simão, tu me amas? E a cada resposta de Pedro, Jesus o comissionava de novo. Apacentas meus cordeiros, pastoreis minhas ovelhas. A graça foi proporcional à falha. O fracasso quebrou o orgulho e a autossuficiência de Pedro. A restauração não só o perdoou, mas redefiniu seu ministério. Ele, que tinha falhado tão publicamente, agora estava mais qualificado do que ninguém para cuidar das ovelhas de Cristo com uma compaixão e humildade que ele jamais teria de outra forma. Seu maior fracasso se tornou a base da sua maior força. Concluindo essa sessão, a lição é profunda. No discipulado de Cristo, o fracasso não é um acidente, é uma ferramenta. A experiência da falha pessoal gera humildade e uma profunda dependência de Deus, qualidades essenciais para a liderança espiritual. A jornada de Pedro é o maior exemplo de como a fraqueza, quando entregue à graça, é transformada em força. A graça divina não apenas perdoa, mas restaura e requalifica. Se o fracasso fez parte do processo, qual foi o resultado final? Em nossa 5ª sessão, vamos analisar a anatomia da transformação espiritual dos apóstolos. O objetivo de Jesus não era só transferir informações, mas transformar o caráter. Ele não estava formando apenas teólogos, estava forjando homens cuja vida seria um reflexo da dele. Depois de Pedro, a mudança em João é talvez a mais impressionante de todas. Pensem no apelido que ele e o irmão tinham, Filhos do Trovão. Isso já diz muito, né? O jovem João era impetuoso, intolerante, ambicioso. Ele e Tiago pediram os lugares de maior honra no reino. Ele quis invocar fogo do céu sobre uma aldeia. No entanto, o homem que vemos em seus escritos mais tarde é outra pessoa.
O filho do trovão se torna o apóstolo do amor. O homem que queria poder agora escreve que Deus é amor. A ambição pessoal foi trocada por uma paixão por exaltar a Cristo. Isso mostra que, com a mentoria de Jesus, as nossas maiores fraquezas podem se tornar as nossas maiores forças. E o que foi que virou a chave para essa mudança toda? Foi a internalização desse princípio do reino de Deus que Jesus ensinou tantas vezes. A ambição de Tiago e João não era errada em si, mas estava mal direcionada. Eles queriam grandeza nos termos do mundo, poder, posição. Jesus destruiu essa visão e redefiniu grandeza como humildade e serviço. Ao lavar os pés dos discípulos, ele ensinou essa lição de uma forma inesquecível. Foi a absorção desse princípio que equilibrou o zelo de João, transformando sua energia explosiva em um amor sacrificial. Em resumo, o resultado do discipulado de Cristo é uma mudança profunda de caráter. Aprendemos com João que virtudes em potencial, como o zelo, podem virar fraquezas destrutivas se não forem equilibradas pelo orgulho. A humildade, então, é a base para toda liderança espiritual verdadeira. Essa transformação não é instantânea, é um processo, e o exemplo de João é a prova de como a força de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento. Já analisamos a estratégia, a matéria-prima, o processo e a transformação. Agora vamos avaliar o resultado final e o impacto histórico, o legado dos apóstolos. Qual foi a contribuição duradoura desses 12 homens comuns? Como vamos ver, o papel deles foi nada menos que fundamental. Essa passagem de Efésios é perfeita para isso. Ela usa uma metáfora de arquitetura para explicar o papel dos apóstolos. A igreja não é uma organização humana qualquer, é um edifício espiritual com uma fundação sólida. Cristo é a pedra angular, a peça principal que alinha e sustenta tudo. Mas os apóstolos e profetas são o alicerce. Isso significa que o ensino deles, o que Atos chama de a doutrina dos apóstolos, é a base da fé cristã para todas as gerações. O legado deles é doutrinário, estrutural e permanente. Logo depois da cruz, se olhássemos para os discípulos, o projeto parecia um fracasso total. Eles estavam dispersos, com medo, confusos. O treinamento de 3 anos parecia ter ido por água abaixo. Mas tudo mudou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo os capacitou. Aquele vento ativou todo o treinamento que eles tinham recebido. O Pedro medroso, agora cheio do Espírito, pregou com uma ousadia que converteu 3.000 pessoas. Os homens que disputavam por poder agora viviam em comunhão. O impacto deles foi tão profundo que foram acusados de transtornar o mundo. A capacitação do Espírito foi o que transformou o potencial em poder real. Para sumarizar o legado, é algo gigantesco. Eles são o alicerce histórico e doutrinário da igreja. Mas é crucial repetir, o sucesso final da missão nunca dependeu deles, mas do poder do Espírito Santo. O resultado desse legado é a expansão global do Evangelho por mais de 2 milênios. No fim das contas, a história deles, de homens comuns que fizeram o extraordinário, é a prova definitiva da sabedoria da estratégia divina que vimos desde o início. Ao concluir esta análise, que princípios práticos podemos extrair? Primeiro, Deus escolhe o comum para fazer o extraordinário, para que a glória seja dele. Segundo, o caráter é forjado no processo e o fracasso faz parte dele. Terceiro, a verdadeira liderança é baseada na humildade e no serviço. Quarto, o poder para o ministério vem de Deus, não da nossa capacidade. E, finalmente, o princípio que amarra tudo, a proximidade com o Cristo é o fator essencial para qualquer transformação verdadeira. E que incrível que as palavras que melhor encerram nossa reflexão venham do próprio Simão Pedro, no final da vida dele. Aquele jovem impetuoso que falhou de forma tão espetacular, resume toda a jornada cristã em uma palavra: crescei. Ele não diz, sejam perfeitos ou não falhem, ele diz, crescei, indicando um processo contínuo de aprofundamento na graça e no conhecimento de Cristo. Essa foi a história da vida dele e dos outros apóstolos, e ele termina jogando toda a atenção para onde ela pertence. A ele seja a glória. É o resumo perfeito da estratégia de Deus. Concluímos então com essa pergunta para reflexão. A história dos 12 apóstolos não é só um registro histórico, é um paradigma do poder da graça. É um testemunho do que Deus pode fazer com um material humano comum e falho. Se ele pôde pegar pescadores impulsivos, coletores de impostos desprezados e radicais políticos e transformá-los nos fundamentos de sua igreja, que limitações reais existem para aqueles a quem ele chama hoje? A história deles nos desafia a olhar para além das nossas inadequações e a considerar o imenso potencial que reside não em nós, mas no poder do mesmo Cristo que os chamou e os capacitou.
E para quem quiser ir mais fundo neste estudo, a recomendação é bem direta. A leitura da obra de John MacArthur, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, vai fornecer detalhes incríveis sobre cada um dos apóstolos. E, claro, o estudo do livro de Atos dos Apóstolos é o complemento bíblico essencial, pois narra a continuação da história, mostrando como o treinamento que eles receberam de Jesus foi ativado pelo Espírito Santo para, de fato, transformar o mundo.